Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, vos maltratarem e levantarem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Com essas palavras, Jesus consola e conforta os discípulos e os capacita para lidar com as adversidades da vida. Ele os capacita para lidar com os momentos de perseguição, de sadismo, de crueldade por parte dos perseguidores. Ele capacita os discípulos para gerenciar suas emoções, os seus sentimentos diante de certos momentos difíceis. Grande é o vosso galardão no céu. Você já constatou que o cristianismo, tal qual o judaísmo, ou seja, a história, o contexto judaico-cristão, é marcado por antissemitismo. E o antissemitismo é ódio, é aversão, é apatia, é preconceito contra o povo judeu. Então a história judaico-cristã é marcada por antissemitismo. E você observa, você já constatou que a história judaico-cristã tem sido um instrumento de pedagogia para Deus. Deus se revela, ele se comunica com o homem através da história. Então a história é pedagógica. O revelar de Deus é progressivo. E quando você conhece o contexto histórico da igreja, todo o contexto histórico, você entende melhor, entendeu? Você entende melhor a formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento. Mas em alguns momentos da história da igreja, existiram alguns períodos de bonança, de sossego, de livre, de expressão religiosa, podia expressar sua religião livremente, podia cultuar a Deus livremente. Momentos bons, mas que passaram muito rápido. Em 193 da era cristã, da era comum, ascende ao poder um homem chamado Sétimo Severo, um general romano. Na realidade são 3 generais: Sétimo Severo, Caracalla Severo e Alexandre Severo. 3 generais que formam uma dinastia, a dinastia dos Severos. Porque foram 4 dinastias em toda a história do cristianismo. Foram 4 dinastias. A dinastia Júlio-Claudiana foi a primeira, a dinastia Júlio-Flaviana a segunda, chegando no Apocalipse, lá no fim do 1º século, vem a terceira, que é a dinastia Nerva-Antonina, e essa aqui, a dinastia dos Severos. E esses 3 generais aqui, eles não foram tão ruins. O quanto foram os seus antecessores e os seus sucessores. Sétimo Severo, o fundador da dinastia, ele desenvolveu até algumas políticas públicas voltadas para a consolidação da economia romana. Ele devolveu, alguns momentos de tranquilidade, de paz para os cristãos. Porque a dinastia anterior a essa, com a dinastia Nerva-Antonina, uma dinastia de muita perseguição. E Caracalla, aqui o segundo imperador dessa dinastia dos Severos, ele promulgou uma lei chamada Edito de Cidadania. Ele devolveu ao cidadão certo valor que ele tinha perdido. Com isso ele beneficiou os cristãos da época,
e muito. E o terceiro imperador dessa dinastia foi Alexandre Severo, general romano. E ele foi afável aos crentes, ele foi um grande empreendedor. Né? Esses três generais, eles eram astrólogos, envolvidos com paganismo. Em alguns momentos, eles induziram, incitaram os crentes ao paganismo, mas eles não foram tão cruéis o quanto os perseguidores antes e depois deles. Mas só que Alexandre Severo, ele morre. Morrendo Alexandre Severo, acaba a dinastia do Severo. Acaba a última dinastia do Império Romano. Aí três generais eclodem do Império Romano. E esta eclosão de três generais muda o rumo da história do cristianismo. Acaba o momento, o período de paz. Acaba o período de sossego. E inicia um período de terror psicológico e de tortura física. Três generais, três imperadores: Décio, Valeriano ou Valério e Diocleciano. Décio e Valério, eles focavam muito na questão da deidade imperial. A política de perseguição deles era martírio de todos aqueles que se recusassem a prostrar diante da deidade imperial. Era um crime hediondo qualquer desrespeito, entendeu? Ao sentimento religioso da época. E nessa época foi martirizado aquele Orígenes de Alexandria, aquele escritor que desenvolveu aquele método alegórico de interpretação da Bíblia. Lembra? Este método teve as suas origens históricas lá na antiga Grécia, mais precisamente no pensamento platônico. E Orígenes desenvolveu este método alegórico de interpretação. Ele foi martirizado por Décio e Valério. Décio e Valério davam um certificado de cidadania a todos aqueles que se curvassem diante deles. E aqueles que recusavam recebiam um certificado de rebeldia. E a qualquer momento poderiam ser martirizados, porque era crime hediondo. Valério é assassinado, ele morre. Ao morrer Valério, a situação agrava. Porque ascende ao poder um general romano chamado Diocleciano. Então você observa que desde a época da morte de Alexandre Severo, que há um período de anarquia militar, período de tortura aos cristãos, desde a morte de Alexandre Severo. Diocleciano ascende ao poder, mais ou menos em 303 a 304 da Era Comum. Ao ascender ao poder, ele promulga uma lei chamada Edito de Milão, Edito de Dominato. Edito de Dominato. E esta lei, o Dominato, dá legitimidade, dá legalidade ao seu governo, que é governo de monarquia e de despotismo. Então ele é um imperador, monarca e déspota. Como monarca, todo o poder é centralizado na mão dele. Então há uma centralização do poder. Como monarca, ele criou o intervencionismo, que é a intervenção do Estado em todas as áreas. E ele era um monarca déspota. E como déspota, ele era um opressor, era um tirano. Entendeu? E ele fazia imposição da sua vontade. Diocleciano, o seu método a sua política de perseguição era queimar locais onde os cristãos estavam cultuando a Deus. Queimar os exemplares da Bíblia, ele queimou todos. Ele acusou os crentes da época de canibalismo, de atos libidinosos, canibalismo,
de pedofilia, de heresias. Foi um período de tortura física e psicológica. Ele promulgou uma lei que proibiu os cristãos de migrarem para outras regiões. Eles tinham que ficar obrigatoriamente nas suas terras. Diocleciano, ele até que foi um empreendedor, mas por ser um monarca, um déspota, principalmente para o cristianismo, ele foi muito cruel. Ele dividiu o Império Romano em duas partes, Roma Ocidental e Roma Oriental. Isso vai ter repercussão bem lá na frente, lá no período medieval. Mas Diocleciano, ele deixa o poder e ele morre. Aí vem um momento de tranquilidade para os cristãos, momento de alívio. Ascende ao poder um homem chamado Constantino, o imperador romano. Constantino abriu mão do maniqueísmo em razão do cristianismo. Ele deixa a doutrina maniqueísta, da qual ele era adepto, e se converte ao cristianismo. E ele, como imperador romano, alguém até disse que ele não era convertido. Mas estamos tratando da questão histórica. Se ele era convertido ou não, aí é uma questão dele. Estamos focados na questão histórica. E quando ele ascende ao poder, a primeira coisa que ele faz é promulgar uma lei chamada Edito de Milão. E através desta lei, ele tira o cristianismo da clandestinidade e traz para a legalidade. Ele tira a teologia da ilegalidade e traz para a legalidade. Ele faz cessar a perseguição, a matança. Ele devolve a liberdade de expressão religiosa, o direito de culto. Então acaba o derramamento de sangue, acaba aquele período de tortura física e psicológica. Então ele devolve a paz para os cristãos. Constantino promulga outra lei chamada o Colonato. Através desta lei, ele substitui o trabalho escravo pelo trabalho servil. Porque o escravo, ele não tinha valor social. A sua vida era coisificada pelo Império Romano. E ele tinha um dono. O seu dono era um escravocrata. E todo escravocrata, ele era um patrício. Ele era um aristocrata. Ele era da classe dominante do Império Romano. Entendeu? Só que quando ele promulga o colonato, o escravo deixa de ser escravo e passa a ser um trabalhador com direitos trabalhistas, inclusive remuneração. Então Constantino, ele foi usado por Deus. Querido, só que tem um pequeno problema. Aliás, um grande problema. Até Constantino, a igreja era fiel a Deus, era apostólica. É uma igreja de vida abnegada e abdicada. Com Constantino, a igreja cria ela é institucionalizada. Aí cria uma hierarquia. Aí surgem os poderosos na igreja. Entendeu? Aí cria uma hierarquia. É quando surgem os apóstolos. Porque apóstolo só tinha no período primitivo. Depois do Apocalipse, é um período pós-apostólico, não existe mais apóstolo. Com Constantino aqui surge o apostolado, hierarquizando a igreja. Homens poderosos, gananciosos, visando a ascensão, ascensão política, socioeconômica. A igreja se paganiza, a igreja se corrompe. Aí ela sai da presença de Deus, lamentavelmente. Em 380, um outro imperador chamado Teodósio, imperador romano, ele promulga uma lei chamada Edito de Tessalônica. E através dessa lei, ele pega o cristianismo e leva a religião oficial, estatal, majoritária do Império Romano. Este casamento é nocivo. Ou seja, a igreja casa com o Estado. As questões políticas interferem na igreja. E a situação piora. A igreja se apostata mais ainda.
e quando chega em 476, inicia a Idade Média. Ao iniciar a Idade Média, o imperador romano dessa época foi Rômulo Augusto. Rômulo Augusto. Então, o que foi a Idade Média? Foi um misto de cultura germânica e um cristianismo apóstata, um cristianismo paganizado. Aqueles 10 povos bárbaros invadem a cidade de Roma. Eles já foram várias invasões, mas em 476 o cristianismo ocidental se desintegra, ele cai, inicia a Idade Média. Entendeu? Então, o que é a Idade Média? É um misto de um cristianismo corrompido, de um cristianismo apóstata e cultura germânica. Entendeu? Então, em 476 da era cristã, Roma se desintegra, Roma cai. Fica só o Roma Oriental, o Império Bizantino, que vai cair no final da Idade Média, com invasão de outros povos. Entendeu? Em 1453. Mas em 476 da era cristã, Roma é desintegrada, Roma cai. Para cumprir, inclusive, a profecia de Daniel. Lembra da profecia da estátua? Daquelas partes da estátua, que cada parte simboliza o império? Aquela profecia cumpre-se integralmente. Então você já observou que o contexto histórico da igreja é bênção, é abençoador, né? Torna você um gigante na fé, né? E o contexto histórico da igreja, incrível é que ele deslegitimiza, ele desestabiliza esses movimentos triunfalistas de fé, esses movimentos que trazem a transcendência para a imanência. Ou seja, eles trazem o reino de Deus para hoje. Isso é uma coisa totalmente utópica, surreal, não corresponde com a realidade. Que Deus promete bênçãos futuras. Eles querem trazer tudo para hoje. Mas que Deus, em sua graça, possa abrir o seu entendimento. Amém?